E se eu te dissesse que uma escolha feita em poucos segundos pode mudar completamente o rumo de uma vida inteira? Hoje você vai conhecer a história de Olivia e Rafael. Dois mundos completamente diferentes, duas formas opostas de viver, e um encontro que não estava nos planos de nenhum dos dois. Olivia é o tipo de mulher que sempre teve tudo sob controle. Elegante, bem-sucedida, admirada, criada para tomar decisões certas, seguras, impecáveis. Mas por trás dessa imagem perfeita, existe alguém que aprendeu a viver muito mais pelas expectativas dos outros do que pelos próprios sentimentos. Já Rafael é o oposto. Um homem simples, reservado, com um coração enorme, mas protegido por uma armadura que a vida o obrigou a construir. Alguém que já foi decepcionado o suficiente para não acreditar mais em promessas bonitas, nem em pessoas que parecem boas demais para ser verdade. E é justamente quando esses dois caminhos se cruzam, de forma totalmente inesperada, que tudo começa. Um carro quebrado, uma ajuda que parecia apenas um momento qualquer e um olhar que ficou. Mas o que começa como um encontro simples, logo se transforma em algo muito maior. Porque às vezes o maior desafio não é encontrar o amor, é ter coragem de viver esse amor quando o mundo inteiro parece dizer que ele não faz sentido. Será que Olivia vai conseguir deixar de lado o medo do julgamento? Será que Rafael vai conseguir confiar de novo? E até onde vale a pena lutar por alguém quando tudo parece jogar contra? Essa não é só uma história de amor. É uma história sobre escolhas, sobre coragem e sobre o preço de viver ou não viver aquilo que o coração pede. Então fica comigo, porque essa história vai te prender do começo ao fim. Antes de começar, gostaria de te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para ser avisada sempre que sair uma nova história. Me conte também de qual cidade está me ouvindo. Vou adorar saber. Agora vamos começar o encontro improvável. O sol da tarde refletia no asfalto quente da rodovia, criando aquele efeito ondulado que confundia a visão de quem olhava de longe. O ar parecia pesado, quase imóvel. Era o tipo de dia em que tudo pedia calma, menos a vida de Olivia. Dentro do carro, o ar-condicionado no máximo não era suficiente para aliviar a tensão que tomava conta dela. Não pode ser hoje, murmurava com os olhos fixos na estrada. As mãos bem cuidadas, com unhas impecavelmente feitas, apertavam o volante com força. O relógio no painel parecia zombar dela, cada segundo avançando como um lembrete cruel do que estava em jogo. Aquela reunião não era apenas importante, era decisiva. Um contrato milionário, meses de negociação, reputação envolvida, tudo dependia da presença dela ali, naquele horário exato. Mas então, o carro falhou. Um engasgo, outro, e de repente silêncio. Não, não! Ela exclamou, batendo levemente no volante. O carro perdeu força até parar completamente no acostamento. O coração de Olivia disparou. Ela tentou ligar novamente. Uma vez, duas, três. Nada! O desespero começou a tomar conta. Ela saiu do carro rapidamente. O salto fino tocando o chão de forma firme, mas apressada. O vento leve bagunçou alguns fios do seu cabelo perfeitamente arrumado, algo que, em qualquer outro momento, a incomodaria profundamente. Mas não agora. Agora tudo o que existia era o problema. Isso não pode estar acontecendo, disse passando a mão no rosto, tentando controlar a respiração. Olhou ao redor. Nada. Nenhum carro parando. Nenhuma ajuda. Apenas a estrada longa, silenciosa, indiferente ao caos interno dela. Do outro lado da rodovia, alguns quilômetros adiante, Rafael encostava na frente da sua oficina. O dia havia sido tranquilo, até demais. Ele limpava as mãos em um pano já marcado pelo trabalho de anos, observando o movimento distante da estrada, um hábito quase automático. Foi quando viu um carro parado. Ele estreitou os olhos, ficou alguns segundos analisando. Não era incomum,
Mas havia algo diferente. Talvez o tempo que o carro permanecia ali. Ele respirou fundo. Provavelmente problema, murmurou. Sem pensar muito, pegou a chave da sua caminhonete. Um veículo robusto, marcado pelo uso, mas extremamente bem cuidado, como tudo que era dele. Ligou o motor. E foi. Minutos depois, a caminhonete encostava atrás do carro de Olivia, com o pisca-alerta ligado. Ela se virou rapidamente, já pronta para falar sem nem olhar direito quem havia chegado. Ainda bem. Olha, meu carro simplesmente parou. Eu tenho uma reunião muito importante e não posso me atrasar. Você consegue resolver isso? Eu pago o que for preciso, não importa o valor. Rafael desceu do carro com calma. Observou a cena por um instante. A mulher elegante, claramente fora daquele cenário, falando rápido, sem sequer encará-lo direito. Ele já conhecia aquele tipo, ou pelo menos achava que conhecia. Sou mecânico, respondeu em tom firme, porém tranquilo. Vou dar uma olhada. Ela apenas assentiu impaciente, andando de um lado para o outro. Nenhum, por favor. Nenhum, obrigada. Nada. Rafael não disse mais nada. Abriu o capô do carro. Começou a analisar. Alguns minutos foram suficientes para ele identificar o problema. Uma falha simples no sistema de alimentação. A mangueira de combustível havia se soltado parcialmente, algo rápido de ajustar. Enquanto trabalhava focado preciso em cada movimento, foi quando Olivia pela primeira vez parou. E olhou. De verdade. Os olhos dela se fixaram nele, no jeito concentrado, na postura firme, nas mãos seguras, mesmo sujas de graxa, no contraste quase absurdo entre aquele homem e tudo que ela estava acostumada. Rafael não era apenas bonito. Ele tinha presença. Uma presença que não pedia atenção, mas que ainda assim dominava o ambiente. E por alguns segundos, Olivia esqueceu completamente da reunião. O tempo pareceu desacelerar. Havia algo ali, algo que ela não sabia explicar, mas que a fez permanecer parada observando em silêncio. Até que... Pronto. A voz dele a puxou de volta à realidade. Ela piscou algumas vezes, como se tivesse sido despertada de um transe. Já? Perguntou surpresa. Já. Ele fechou o capô. Pode ligar. Ela entrou no carro rapidamente. Girou a chave. O motor respondeu na mesma hora. Alívio imediato. Só isso, graças a Deus, disse respirando fundo. Saiu do carro novamente, pegando a bolsa. Quanto é? Rafael cruzou os braços por um instante, pensando. Disse um valor justo, sem exagero, sem tentativa de tirar vantagem. Ela nem questionou. Abriu a bolsa, pegou o dinheiro e entregou a ele rapidamente. Muito obrigada, de verdade. Você me salvou hoje. Mas já dizia isso se afastando, entrando no carro, pensando em outra coisa, em outro lugar, em outro mundo. E então, foi embora. Rafael ficou ali parado, observando o carro desaparecer na estrada. O vento levantou levemente a poeira ao redor. Ele soltou um pequeno suspiro. Bonita, murmurou quase involuntariamente. Fez uma pausa, e então completou em tom baixo. Mas fria. Virou as costas, entrou na caminhonete e voltou para a sua rotina, sem imaginar que aquele encontro rápido, quase insignificante, ainda iria mudar completamente o rumo da vida dele. O que não sai da mente. A reunião foi um sucesso. Olivia apresentou dados com precisão, conduziu negociações com firmeza e saiu da sala com o contrato praticamente fechado. Profissionalmente tudo tinha dado certo, exatamente como ela queria, exatamente como sempre acontecia. Mas naquela noite, algo estava errado. Sentada na cama do seu quarto impecável, com vista para a cidade iluminada, Olivia encarava o vazio. O silêncio ali era confortável, mas não naquele momento, porque a mente dela não parava. E para sua irritação, não era na reunião que ela pensava, era nele, no mecânico. Rafael. Ela nem sabia o nome dele.
mas lembrava de cada detalhe, o jeito como ele falava, a calma, o olhar concentrado, as mãos, a presença. Isso é ridículo, murmurou passando a mão no cabelo. Levantou-se. Andou pelo quarto. Tentou se distrair. Pegou o celular. Nada parecia suficiente. Porque, de alguma forma, aquele homem simples, desconhecido, tinha causado mais impacto nela do que qualquer pessoa do seu círculo social nos últimos anos. E isso a incomodava profundamente, mas, ao mesmo tempo, a intrigava. Ela parou diante do espelho. Se observou. Elegante, impecável, no controle, como sempre. Mas por dentro, confusa. Muito mais do que gostaria de admitir. E foi nesse momento que uma ideia começou a surgir. Sutil, mas insistente. Ela precisava voltar. Não por obrigação, mas porque, dessa vez, ela queria olhar nos olhos dele. De verdade. 2 dias. Foram necessários apenas 2 dias para que Olivia percebesse que ignorar aquilo não iria funcionar. Ela tentou. Se afundou em reuniões, eventos, compromissos. Preencheu cada minuto do seu tempo com produtividade, como sempre fazia quando queria evitar sentir. Mas ainda assim, em algum momento do dia, ele surgia, na memória, no silêncio, no inesperado. E então, naquela manhã, sem avisar ninguém, sem sequer justificar para si mesma, ela pegou o carro e voltou. A estrada parecia diferente agora. Ou talvez fosse apenas o olhar dela, menos apressado, mais atento. Quando a pequena oficina surgiu ao longe, o coração dela acelerou, um contraste estranho com a calma que ela sempre exibia. Ela estacionou. Desceu do carro com mais hesitação do que gostaria de admitir. Na mão, uma pequena sacola elegante, simples, mas cuidadosamente escolhida. Um gesto. Talvez um pedido silencioso de desculpas. Rafael estava inclinado sobre o capô de um carro quando ouviu o som do veículo chegando. Ele nem levantou a cabeça de imediato. Já vou atender, disse automaticamente. Mas então, algo fez com que ele olhasse. E quando olhou, reconheceu. Na mesma hora, ela. Por um breve segundo ficou imóvel. Não surpreso, mas atento. Achei que não ia mais precisar de mecânico tão cedo, disse ele com um tom neutro, limpando as mãos no pano. Olivia deu um pequeno sorriso contido. Dessa vez ela sustentou o olhar. E não precisei, respondeu. Eu, na verdade, voltei por outro motivo. Ele arqueou levemente a sobrancelha. Esperou. Ela respirou fundo e então estendeu a sacola na direção dele. Eu queria te agradecer direito. No outro dia eu estava completamente fora de mim. Aquela reunião era muito importante e eu acabei sendo grossa. Rafael não pegou a sacola de imediato. Olhou para ela, com atenção, como se estivesse tentando entender o que estava por trás daquilo. Não precisa disso, disse simples. Eu sei que não precisa, respondeu ela com mais firmeza. Mas eu preciso. Aquilo fez com que ele hesitasse. Por fim pegou, sem abrir. Obrigado, disse curto. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, mas também não foi leve. Era carregado de algo novo, desconhecido. Você sempre resolve tudo tão rápido assim? Ela perguntou, tentando quebrar a tensão. Depende do problema, respondeu ele. E o meu carro? Era simples. Ela sorriu de leve. Então eu tive sorte. Ele deu um meio sorriso, quase imperceptível. Teve. Outro silêncio, mas dessa vez mais suave. Olivia olhou ao redor. A oficina. Simples, organizada, funcional. Nada ali era sofisticado, mas tudo parecia verdadeiro. Você trabalha aqui há muito tempo? Perguntou. Desde sempre, respondeu ele. Era do meu pai, eu assumi. Ela assentiu, absorvendo a informação. Você gosta? Ele respondeu sem pensar. Gosto. E aquilo chamou a atenção dela, porque não havia dúvida, nem hesitação. Era uma certeza simples, coisa rara no mundo dela.
O vento passou leve entre os dois, e por um instante parecia que o tempo desacelerava novamente. Eu não sei seu nome, disse Olivia finalmente. Rafael. Ela repetiu mentalmente, como se quisesse guardar. Olivia. Ele assentiu, como se já esperasse um nome assim. E foi ali, sem perceberem, que algo começou. Não com intensidade explosiva, mas com presença, com curiosidade, com um interesse silencioso, que nenhum dos dois ainda estava pronto para admitir. Depois daquele dia, Olivia voltou à sua rotina. Mas agora, nada era exatamente igual, porque pela primeira vez em muito tempo, ela tinha algo fora do controle. E, estranhamente, isso não a assustava tanto quanto deveria. Os dias passaram, mas o impulso voltou, mais forte, e dessa vez ela não lutou contra ele. Quando Rafael viu o carro dela novamente, dias depois ele já não pareceu surpreso, mas também não pareceu indiferente. Problema de novo? Perguntou encostado na porta da oficina. Ela sorriu, dessa vez com mais leveza. Não. Ele cruzou os braços. Então tá gostando da oficina? Talvez eu esteja gostando do atendimento, respondeu ela, com um leve toque de ousadia. Aquilo fez com que ele soltasse um pequeno riso pelo nariz, quase involuntário. Atendimento é básico, disse ele. Nem todo mundo faz o básico bem. E aquilo... Ele sentiu, porque de certa forma era exatamente o que ele acreditava. Dessa vez ela não foi embora rápido. Ficou. Sentou-se em um banco simples perto da entrada. Observou o movimento. Conversou. Perguntou coisas. Rafael respondia. Às vezes curto. Às vezes mais aberto. Sem perceber, ele começava a baixar a guarda. Pouco a pouco. Você sempre foi assim? Ela perguntou em determinado momento. Assim como? Fechado. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou para o chão, depois para ela. Aprendi a ser. A resposta veio simples, mas carregada. E Olivia sentiu. Mais do que entendeu. Eu acho que eu sou o oposto, disse ela. Não parece. Ela deu uma leve risada. Eu pareço no controle, mas eu escuto demais os outros. Ele a encarou. De verdade. Isso é pior. Ela franziu levemente a testa. Por quê? Porque você deixa de ser quem você é. Silêncio. Direto. Sem filtro. Sem intenção de agradar. E ainda assim, aquilo mexeu com ela, profundamente. O sol já começava a baixar quando Olivia percebeu quanto tempo havia passado. Eu preciso ir, disse, levantando-se. Mas havia algo diferente no tom dela, como se não quisesse ir. Tem reunião? Perguntou ele. Ela sorriu. Sempre. Ele assentiu. Como se aquilo fosse parte dela. Antes de entrar no carro, ela parou. Olhou para ele. Eu posso voltar? A pergunta saiu mais suave do que ela pretendia, mas também mais sincera. Rafael hesitou por um segundo. Aquela pergunta não era sobre a oficina. Ele sabia, ela sabia. Pode, respondeu. Simples, mas suficiente. E quando ela foi embora, dessa vez Rafael não ficou parado apenas observando. Ele pensou. Mais do que gostaria, porque pela primeira vez em muito tempo, alguém tinha atravessado a armadura dele, sem força, sem insistência, só sendo ela. A terceira vez nunca é por acaso. Quando Olivia pegou a estrada novamente, ela já não fingia mais para si mesma que aquilo era coincidência. Ela sabia. Sabia exatamente para onde estava indo. E mais importante, por quê? Rafael já estava do lado de fora da oficina quando viu o carro se aproximando. Dessa vez, antes mesmo que ela estacionasse completamente, ele já havia reconhecido. E contra a própria vontade, um leve sorriso surgiu. Rápido! Quase invisível, mas real. Eu já estava achando que você tinha desistido da oficina, disse ele quando ela saiu do carro.
Olivia inclinou levemente a cabeça, com um sorriso tranquilo. Eu disse que voltaria. Disse. Ela deu alguns passos em direção a ele, sem pressa, sem a urgência da primeira vez. Hoje eu não tenho reunião, comentou. Isso explica. Explica o quê? Você estar mais calma. Ela soltou uma leve risada. Você observa bastante. Faz parte do trabalho. Mecânico ou analista de comportamento? Ele deu de ombros. Um pouco dos dois. O clima entre eles era diferente agora. Mais leve, mais natural. Mas também mais perigoso, porque começava a existir algo ali. Algo que nenhum dos dois ainda tinha nome. Olivia sentou-se novamente no banco próximo à oficina, mas dessa vez não como visitante. Parecia confortável, como se aquele espaço já não fosse completamente estranho. Você nunca quis fazer outra coisa? Ela perguntou, observando ele trabalhar. Não. Resposta imediata. Nem quando era mais novo? Principalmente quando era mais novo. Ela apoiou o queixo na mão, curiosa. Por quê? Rafael parou por um instante. Pensou. Porque eu gosto de construir algo que é meu. Ela ficou em silêncio. Aquela resposta tinha mais peso do que parecia. No meu mundo, começou ela com um leve suspiro, quase nada é realmente nosso. Ele olhou para ela. Como assim? Tudo envolve muita gente. Sócios, investidores, opiniões. Você nunca decide sozinho. Ele assentiu devagar. Parece complicado. Ela deu um pequeno sorriso. É cansativo. O silêncio que veio depois foi diferente. Mais íntimo. Mais próximo. Você pode me mostrar como funciona? Perguntou ela, apontando para o carro em que ele mexia. Rafael arqueou a sobrancelha. Quer aprender mecânica? Quero entender. Ele hesitou, mas então fez um gesto com a cabeça. Vem. E foi ali, perto demais, que tudo começou a mudar. Rafael explicava com paciência surpreendente, apontando peças, mostrando como tudo se conectava. Olivia observava, atenta, mas em alguns momentos, ela não estava olhando para o motor. Estava olhando para ele, para o jeito como ele falava, para a concentração, para a calma, para a forma como ele existia naquele espaço, sem precisar provar nada, sem precisar impressionar ninguém. Você não está prestando atenção, disse ele de repente. Ela piscou. Estou sim. Ele a encarou com um leve sorriso de canto. Não está. Ela sorriu de volta. Talvez não totalmente. Eu percebi. Você percebe muita coisa, Rafael. Ele não respondeu, mas sustentou o olhar. E por um segundo, o mundo ao redor desapareceu. Olivia foi a primeira a desviar, mas o coração ficou. Naquela noite, Olivia não tentou fugir dos pensamentos. Pela primeira vez, ela se permitiu sentir. Deitada na cama, olhando para o teto, ela deixou que tudo viesse à tona. O jeito dele, a voz, os olhares, a proximidade e aquela sensação de paz, algo tão simples, mas tão raro. Isso não faz sentido, murmurou. Mas no fundo, fazia. E era exatamente isso que a assustava. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rafael também não estava em paz. Sentado na varanda simples da casa dele, com os cotovelos apoiados nos joelhos, ele encarava o chão, pensativa, incomodada. Não é para você, disse em voz baixa para si mesmo, mas a imagem dela insistia. O sorriso, a leveza, o contraste. Ele já tinha visto aquele tipo de história antes, e nunca terminava bem. Nunca! Ela é de outro mundo, completou. E aquilo para ele era motivo suficiente. Ou pelo menos, deveria ser. Os dias seguintes passaram. Inevitavelmente, eles se encontraram de novo. Mas dessa vez foi diferente, porque não foi na oficina. Olivia estava saindo de um restaurante sofisticado, no centro da cidade, quando parou abruptamente. Ali do outro lado da rua, Rafael, encostado na caminhonete,
conversando com outro homem. Simples. Como sempre. Por um segundo, ela hesitou. O ambiente, as pessoas ao redor, os olhares, o padrão, tudo aquilo pesou, mais do que ela gostaria de admitir. Mas então, ele olhou e a viu. O tempo parou. De novo, Rafael franziu levemente a testa, surpreso, mas não sorriu. Não daquela vez. Olivia deu um passo à frente, mas parou. O coração acelerado, a mente gritando, as pessoas ao redor observando. Ou, pelo menos, ela sentia como se estivessem. E foi ali, no meio daquele instante, que o primeiro conflito real nasceu. Ela queria ir até ele, mas não foi. Rafael percebeu. Não era difícil. Ele sempre percebia. O olhar dele mudou, sutilmente, quase imperceptível, mas mudou. E então, ele apenas assentiu de leve, como um cumprimento distante, respeitoso, frio, e entrou na caminhonete. Indo embora, Olivia ficou parada, sentindo algo estranho no peito, algo novo. Pela primeira vez, ela não gostou da própria escolha, e sem saber, aquele pequeno momento, tinha dito muito mais do que qualquer palavra. Olivia não dormiu bem naquela noite. Na verdade, ela mal dormiu. Cada vez que fechava os olhos, a cena voltava. O olhar de Rafael, o momento em que ele percebeu, a forma como ele simplesmente se afastou. Sem discussão, sem cobrança, sem nada. E aquilo machucou mais do que qualquer confronto teria machucado. Eu devia ter ido, sussurrou encarando o teto. Mas no fundo ela sabia. Não foi falta de oportunidade, foi escolha. E assumir isso era difícil. No dia seguinte, ainda cedo, ela pegou o celular, abriu a conversa. Número novo! Ela havia pedido a um contato da empresa que localizasse o telefone da oficina. Digitou, apagou. Digitou de novo, apagou outra vez. Até que finalmente enviou. Oi, é a Olivia. Ela ficou olhando a tela, esperando. Minutos passaram. Nada. Enquanto isso, na oficina, o celular de Rafael vibrava sobre a bancada. Ele olhou. Viu o nome e congelou por um segundo. O coração bateu mais forte, contra a vontade. Mas a expressão dele endureceu logo em seguida. Ele não abriu a mensagem. Virou o celular de tela para baixo e voltou ao trabalho. Horas depois, outra mensagem. Eu queria falar com você. Rafael fechou os olhos por um instante. Respirou fundo. Mas, novamente, não respondeu. Olivia sentiu o silêncio como um peso crescente, desconfortável, inquietante. E foi aí que ela decidiu. Dessa vez não haveria mensagem, não haveria distância. Ela iria até ele. Quando o carro dela parou na frente da oficina, o clima já era outro. Não havia leveza. Não havia curiosidade. Havia tensão. Rafael viu. Claro que viu, mas não foi ao encontro dela. Continuou trabalhando, como se não tivesse percebido. Olivia desceu do carro respirando fundo, reunindo coragem. Caminhou até ele. Rafael! Ele continuou mexendo no carro por alguns segundos, antes de responder. Seu carro tá com problema de novo? O tom era neutro, mais distante, muito mais do que antes. Ela engoliu seco. Não, eu vim falar com você. Ele finalmente parou, mas não a olhou imediatamente. Quando olhou, o olhar não era o mesmo. Fala. Pode falar. Direto, sem espaço. Olivia sentiu o impacto, mas continuou. Sobre ontem? Não precisa, interrompeu ele, voltando a mexer no carro. Aquilo a desestabilizou. Precisa sim. Ele suspirou. Fechou o capô com mais força do que o necessário. Virou-se para ela. Você não quis ir. Tá tudo certo. Não tá. Silêncio. Ela deu um passo mais perto. Eu fiquei insegura. Ele soltou um leve riso sem humor. Insegura? Sim. De que, Olivia? A pergunta veio calma, mas pesada. Ela demorou um segundo a mais do que deveria.
E esse segundo disse tudo. Rafael assentiu devagar. Entendi. Virou de costas. Como se aquilo fosse suficiente. Como se não precisasse ouvir mais nada. Rafael, não faz isso, disse ela com a voz mais baixa. Fazer o quê? Fingir que não aconteceu nada. Ele se virou novamente. Agora mais sério. Mais firme. Eu não tô fingindo nada. Eu só tô entendendo. O coração dela apertou. Não é o que você tá pensando. Não precisa explicar, disse ele, interrompendo novamente. Eu já vi esse tipo de situação antes. Ela sentiu a barreira se erguendo. De verdade. Eu não sou esse tipo de pessoa, insistiu ela. Ele a encarou por alguns segundos, em silêncio. E então respondeu. Ontem você foi. Aquilo acertou em cheio. Olivia não soube o que dizer. Porque, no fundo, ele estava certo. O silêncio que veio depois foi pesado, tenso, quase insuportável. Eu preciso trabalhar, disse Rafael voltando ao carro, encerrando, sem dizer que estava encerrando. E pela primeira vez, Olivia não teve argumento, não teve resposta, não teve controle. Ela ficou ali por mais alguns segundos, esperando, talvez por uma brecha, um sinal. Mas ele não veio. Então ela virou, entrou no carro e foi embora. Dessa vez, com o coração muito mais pesado do que quando chegou. Os dias seguintes foram silenciosos, demais. Olivia mergulhou no trabalho, mas não com foco, com fuga. As reuniões continuavam. Os contratos avançavam. As pessoas elogiavam. Tudo parecia perfeito. Por fora, mas por dentro, havia um vazio novo, incômodo, constante. Ela se pegava distraída, errando coisas simples, perdendo o fio de raciocínio. Algo impensável para alguém como ela. Você está bem? Perguntou uma colega durante uma reunião. Olivia forçou um sorriso. Estou sim. Mas não estava. Porque agora ela sabia. Sabia exatamente o que tinha perdido. Ou pior, o que estava prestes a perder. Enquanto isso, Rafael também sentia, mas lidava diferente. Ele trabalhava mais, se ocupava mais, evitava pensar, mas ainda assim, à noite, ela aparecia. Na memória, no silêncio. Não complica. Murmurava para si mesmo, mas já estava complicado, porque, apesar de tudo, ele não conseguia fingir que não se importava. E isso irritava. Você já sabia como isso ia ser, disse olhando para o nada. E sabia mesmo, desde o começo. Mas sentir era outra coisa. No final daquela semana, Olivia não aguentou mais. Ela estava em casa sentada no sofá encarando o celular. A conversa aberta, sem resposta, sem movimento. E foi ali, no meio do silêncio, que algo dentro dela mudou. Ela se levantou, determinada. Chega! Se arrumou, pegou o carro e saiu. Mas dessa vez, não era impulso, não era curiosidade, era decisão. E sem saber, aquela decisão seria o início de uma mudança muito maior do que ela imaginava. A estrada parecia mais longa naquela noite. Ou talvez fosse o peso da decisão que Olivia carregava. Dessa vez não havia dúvida. Não havia hesitação. E, principalmente, não havia mais espaço para fugir. Quando ela estacionou na frente da oficina, o lugar já estava quase fechado. As luzes internas ainda estavam acesas. E ele estava lá, sozinho, como quase sempre. Rafael ouviu o carro chegando, mas não se virou imediatamente. Ele já sabia. De alguma forma, ele já sabia que era ela. Olivia desceu do carro com passos firmes, o coração acelerado. Mas dessa vez, ela não parou. A gente precisa conversar. A voz saiu mais forte do que nas outras vezes, mais decidida, mais verdadeira. Rafael fechou lentamente a caixa de ferramentas que estava usando. Respirou fundo e então se virou. Eu achei que já tinha ficado claro. O tom dele ainda era firme,
mas não tão frio quanto antes. Não ficou, respondeu ela, se aproximando mais um pouco, porque você decidiu por nós dois. Silêncio. Ele a encarou, com mais intensidade dessa vez. Eu só entendi o que você não quis dizer. Então deixa eu dizer agora. Aquilo o pegou de surpresa. Por um segundo. Pequeno, mas suficiente. Olivia respirou fundo. E pela primeira vez, ela não tentou parecer perfeita. Eu errei. Simples. Direto. Sem justificativa longa. Sem desculpa elaborada. Rafael não respondeu, mas não desviou o olhar. Eu fiquei com medo, continuou ela. Medo do que as pessoas iam pensar. Medo de me julgarem. Medo de não me encaixar. Ela engoliu seco. Mas o que mais me incomoda é que naquele momento eu não tive coragem de escolher o que eu queria. O silêncio ficou pesado, mas necessário. Rafael cruzou os braços. E agora tem? A pergunta veio direta, mas diferente de antes. Havia algo ali. Não era só defesa. Era dúvida. Olivia deu mais um passo, agora mais perto do que nunca. Tenho. Ele sustentou o olhar, como se estivesse procurando qualquer sinal de hesitação, mas não encontrou. E o que você quer? Perguntou. A voz mais baixa, mais séria. Ela não desviou. Você. O impacto daquela palavra foi imediato, visível. Mesmo que ele tentasse esconder, Rafael soltou um pequeno suspiro. Passou a mão pelo rosto, virou levemente o corpo, como se estivesse lutando consigo mesmo. Não é simples assim, Olivia. Eu sei que não é. Não é só querer. Eu sei. São mundos diferentes. Ela assentiu. Eu sei. Ele voltou a encará-la. Então, por que você ainda está aqui? A resposta veio sem demora, sem filtro, sem medo. Porque ir embora já está doendo muito mais. Profundo. E naquele instante, algo na expressão de Rafael mudou. A defesa ainda estava ali, mas já não era tão forte. Eu não quero ser uma vergonha para você, disse ele finalmente. E aquilo veio de um lugar real. Olivia sentiu, com força. Você nunca foi. Eu vi você ontem. Ela fechou os olhos por um segundo. Eu sei. E aquilo não parecia alguém que não se importa. Ela deu mais um passo, agora muito próxima. Eu me importei com as pessoas, disse ela com a voz mais baixa. Mas isso não significa que eu não me importo com você. Ele ficou em silêncio. Porque aquilo era verdade. Confusa, imperfeita, mas verdadeira. Eu não sou perfeita, Rafael, continuou ela. Eu estou aprendendo, agora. O vento passou entre os dois, levando embora um pouco da tensão, mas deixando algo mais intenso. E você acha que eu vou esperar você aprender? Perguntou ele. Ela respirou fundo e respondeu. Não. Aquilo o pegou desprevenido. Eu só estou te pedindo uma chance de tentar fazer diferente. Rafael olhou para ela por longos segundos, como se estivesse decidindo algo importante, porque estava. E pela primeira vez desde que tudo começou, ele não tinha certeza do que fazer. O tempo parecia suspenso entre eles. Nenhum passo, nenhum recuo. Apenas expectativa. Rafael passou a mão na nuca, claramente dividido. Você complica tudo. Eu sei, respondeu ela com um leve sorriso triste. Ele soltou um pequeno riso sem humor. Eu estava bem antes de você aparecer. Eu também. E agora? Perguntou ele. Olivia respirou fundo e respondeu com sinceridade. Agora eu não sei mais fingir que não sinto nada. Aquilo atingiu. Rafael desviou o olhar por um segundo, mas voltou. Mais vulnerável, mais humano. Isso não é um conto bonito, Olivia. Eu não quero um conto bonito. Vai ter julgamento. Eu sei. Vai ter gente falando. Eu sei. Vai ter momento que você vai querer desistir. Ela hesitou, mas foi honesta. Talvez. Ele assentiu.
E eu não vou aceitar ser alguém que você esconde. Ela deu mais um passo, agora praticamente sem espaço entre eles. Então não deixa eu esconder. O silêncio que veio foi diferente, mais quente. Rafael olhou para ela, para cada detalhe, como se estivesse tentando gravar aquele momento, ou se proteger dele. Você não faz ideia do que está pedindo, murmurou. Ela respondeu quase em um sussurro. Então me mostra. E foi ali, sem aviso, sem planejamento, que algo mudou de verdade. Rafael se aproximou, devagar, como se desse tempo para ela recuar. Mas ela não recuou. Os olhos se encontraram. A respiração ficou mais próxima, mais intensa. E então, ele a beijou. Não foi um beijo apressado, nem impulsivo. Foi profundo, carregado de tudo que não tinha sido dito, como se aquele momento fosse uma pergunta e, ao mesmo tempo, uma resposta. Olivia correspondeu, sem medo, sem olhar para os lados, sem pensar em quem poderia ver. Ali, na frente da oficina simples, no meio do nada, ela fez a primeira escolha real. E quando o beijo terminou, eles não disseram nada, porque não precisava. Mas mesmo naquele momento, havia algo no fundo dos dois que sabia. Aquilo não seria fácil. Mas também, já não havia mais volta. Os dias que se seguiram foram diferentes de tudo que Olivia já tinha vivido. Pela primeira vez em muito tempo, ela desacelerou. Não completamente. A vida dela ainda era feita de reuniões, contratos e decisões importantes. Mas agora havia pausas. E nessas pausas havia Rafael. Ela passou a ir à oficina com frequência. Às vezes sem avisar, às vezes só para ficar ali, sentada, observando, conversando, rindo, vivendo algo simples, mas incrivelmente significativo. Você devia cobrar por consulta emocional também, disse Olivia em tom leve, enquanto o observava trabalhar. Rafael deu um pequeno sorriso. Ia falir. Duvido. As pessoas não querem ouvir a verdade. Ela inclinou a cabeça. E eu quero? Ele olhou para ela. Direto. Tá aprendendo. Aquilo fez ela sorrir, mas também pensar, porque era verdade. Ela estava aprendendo a ser mais honesta, a ser mais presente, a ser ela. E com o tempo, a proximidade entre eles só crescia. Os toques se tornavam mais naturais, os olhares mais longos, os silêncios mais confortáveis, mas nem tudo era leve. Em um fim de tarde, Rafael a chamou. Vamos sair daqui hoje. Ela franziu levemente a testa. Como assim? Sair jantar, normal. A palavra normal ficou no ar. Pesada. Olivia sentiu, na mesma hora. Um restaurante? Perguntou ela, tentando soar natural. É. Aqui perto? Pode ser. O coração dela acelerou, mas não da forma boa. Era diferente da oficina, diferente da estrada, diferente do mundo deles. Ali, as pessoas veriam, reparariam, comentariam. Ela demorou um segundo, um único segundo, mas Rafael percebeu. Claro que percebeu. O olhar dele mudou sutilmente, quase imperceptível, mas mudou. Esquece, disse ele dando de ombros. Não precisa. Não, eu quero ir, respondeu ela rápido demais, quase como se estivesse tentando corrigir algo. Ele a encarou. Por alguns segundos, como se estivesse avaliando. Tem certeza? Ela respirou fundo e respondeu. Tenho, mas no fundo, ainda não tinha. O restaurante não era luxuoso, mas também não era simples demais. Um lugar comum, agradável, discreto. Ainda assim, para Olivia, parecia um palco. Assim que entrou, ela sentiu os olhares. Ou talvez a sensação deles, pessoas conversando, rindo,
vivendo suas vidas. Mas na mente dela, tudo parecia voltado para eles. Rafael caminhava ao lado dela com naturalidade, sem tensão, sem preocupação. E isso criava ainda mais contraste. Eles se sentaram. O garçom veio, fez o pedido. Tudo normal. Mas Olivia não estava. Ela ajeitou o cabelo, olhou ao redor. Evitou contato visual com outras mesas. Relaxa, disse Rafael observando. Ela forçou um sorriso. Eu tô relaxada. Ele não respondeu, mas o olhar dele dizia que não acreditava. O jantar seguiu. Com conversas, tentativas, momentos bons, mas havia algo ali, um ruído. Em determinado momento, um grupo na mesa ao lado olhou na direção deles. Ou pareceu olhar, e foi o suficiente. Olivia mudou, sutilmente, mas mudou. A postura ficou mais rígida, o sorriso mais contido, o olhar mais distante. Rafael viu. Claro que viu. E dessa vez, doeu. Ele encostou levemente na cadeira, observando ela, sem dizer nada, esperando. Talvez que ela percebesse. Mas ela não percebeu, ou não quis perceber. A comida tá boa, comentou ela, tentando manter a normalidade. Tá. Resposta curta. Silêncio. E então, finalmente, ele disse. Você faz isso sem perceber? Ela franziu a testa. O quê? Ele sustentou o olhar. Mudar. O coração dela falhou por um segundo. Eu não mudei. Ele deu um leve sorriso. Triste. Mudou. Silêncio. Você estava diferente lá na oficina. Aqui é diferente. Eu sei. Ele se inclinou um pouco para a frente, a voz baixa, mas firme. Esse é o problema. Ela ficou em silêncio, sem resposta, porque mais uma vez ele estava certo. E aquilo começava a criar uma rachadura, pequena, mas real. O jantar terminou sem clima, sem leveza, sem o brilho dos outros dias. Do lado de fora, o ar parecia mais pesado. Eu posso te deixar em casa, disse ele. Ela assentiu, sem discutir. Dentro do carro, o silêncio dominou. E, pela primeira vez desde o beijo, eles não sabiam exatamente como agir. Por que agora? Não era só sentimento, era o mundo ao redor, começando a interferir. O silêncio dentro da caminhonete parecia mais alto do que qualquer discussão. Rafael dirigia com os olhos fixos na estrada. Olivia, ao lado, mantinha as mãos entrelaçadas no colo, olhando pela janela, mas sem realmente ver nada. Nenhum dos dois falava, mas tudo já estava sendo dito. Quando o carro parou em frente ao prédio dela, o motor permaneceu ligado por alguns segundos, como se nenhum dos dois tivesse coragem de encerrar aquele momento. Obrigada pelo jantar, disse Olivia, finalmente quebrando o silêncio. A voz baixa. Rafael assentiu, mas não respondeu de imediato. E então? Desligou o motor, virou-se para ela. A gente precisa falar sobre isso. O coração dela apertou. Ela já sabia. Sobre o quê? Perguntou mesmo sabendo. Ele a encarou, sem desviar, sem suavizar. Hã? Sobre você fingir que tá tudo bem quando não tá. Ela engoliu seco. Eu não estava fingindo. Ele soltou um leve suspiro. Você muda quando tem gente por perto. Não é assim, tentou ela. Então me explica como é, disse ele firme, mas sem elevar a voz. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra veio. E aquele vazio foi resposta suficiente. Rafael passou a mão pelo rosto, visivelmente frustrado. Eu não vou viver isso, Olivia. Ela virou o rosto rapidamente. Isso o quê? Isso de você ser uma pessoa comigo e outra com o resto do mundo. Aquilo doeu. Muito. Eu não sou duas pessoas, respondeu ela com a voz levemente trêmula. Ele inclinou a cabeça. Então por que parece? Silêncio. Olivia sentiu o peito apertar, porque mais uma vez ela não tinha uma resposta clara. Eu só... Começou, mas parou. Você só o quê? Insistiu ele. Ela respirou fundo. E dessa vez,
A verdade veio, mesmo que imperfeita. Eu não tô acostumada com isso. Rafael soltou um riso curto, sem humor. Com o quê? Com julgamento, com olhares, com... Ela hesitou, com sair do padrão. Ele a encarou por alguns segundos. E então disse, você não está acostumada a ser você mesma fora da bolha. Aquilo foi direto. Não é justo você dizer isso, respondeu ela, tentando se defender. Justo é você me colocar numa situação onde eu claramente não pertenço? O impacto foi imediato. Você pertence, sim, disse ela, mais alto do que pretendia. Não naquele lugar, respondeu ele firme. E o pior não é isso, continuou Rafael com a voz mais baixa agora. O pior é que você sabe disso. As palavras caíram como um peso. Olivia sentiu os olhos arderem, mas segurou. Eu tô tentando, disse ela quase em um sussurro. Ele assentiu devagar. Mas o olhar ainda era firme. Mas eu não quero ser um teste. Aquilo foi o golpe final. Eu não tô te testando, disse ela com dificuldade. Tá sim. Ele abriu a porta. Mas antes de sair, completou. Eu não vou esperar você decidir se eu sou suficiente para você. E saiu, sem olhar para trás. Olivia ficou parada, imóvel, sentindo o vazio crescer dentro dela. Porque, no fundo, ela sabia, dessa vez, ela tinha ido longe demais. O apartamento estava em silêncio, mas dentro de Olivia era caos. Ela deixou a bolsa cair no sofá, tirou os sapatos sem cuidado e caminhou até a janela. A cidade brilhava lá fora, viva, movimentada. Perfeita, mas pela primeira vez, nada daquilo parecia suficiente. Ela fechou os olhos e a voz dele ecoou na mente. Eu não vou esperar você decidir se eu sou suficiente para você. O peito apertou, forte. Eu nunca achei que ele não fosse, sussurrou. Mas a dúvida veio logo em seguida. Ou será que achei? E essa pergunta doeu mais do que qualquer resposta. Olivia deslizou até o chão, encostando as costas no sofá. Abraçou as próprias pernas. E pela primeira vez em muito tempo, se permitiu sentir, sem controle, sem aparência, sem postura. Lágrimas vieram, silenciosas, mas constantes, porque não era só sobre Rafael. Era sobre ela, sobre quem ela tinha se tornado, sobre o quanto ela havia vivido tentando corresponder às expectativas dos outros e, no processo, se afastado de si mesma. Eu estraguei tudo, murmurou. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rafael também não estava bem. Ele entrou em casa, jogou a chave sobre a mesa e passou a mão pelo rosto. Cansado, mas não fisicamente. Sentou-se na cadeira. Ficou olhando para o nada. Era óbvio, disse em voz baixa, mas não parecia convencido, porque, apesar de tudo, ainda doía. Mais do que deveria, mais do que ele gostaria. Quando ele se deu a chance de amar, ele não foi suficiente pela classe social. Ele achava que o amor, o cuidado e o respeito seriam suficientes. Ele fechou os olhos e a imagem dela veio. O olhar, a voz, o jeito. Complicado, murmurou novamente, mas dessa vez sem a mesma certeza. Porque, no fundo, ele sabia, não era só complicado, era importante. E é exatamente por isso que doía tanto. Os dias seguintes foram estranhos, silenciosos demais. Olivia continuava cumprindo sua rotina. Acordava cedo, se arrumava com perfeição, participava de reuniões, tomava decisões importantes, sorria quando precisava. Mas por dentro, tudo estava fora do lugar. Ela já não sentia satisfação nas conquistas. Os números não empolgavam. Os elogios não preenchiam. Porque, agora, ela sabia o que estava faltando. E, pior, sabia que tinha perdido. Naquela manhã, enquanto tomava café com a mãe, o silêncio entre elas chamou a atenção. Não era comum. Você anda quieta, disse sua mãe, observando-a com cuidado. Olivia tentou disfarçar. Só estou cansada.
A mulher à sua frente a conhecia bem demais para aceitar aquela resposta. Não é cansaço. Olivia suspirou, mexeu na xícara e evitou o olhar. É alguma coisa com o trabalho? Ela balançou a cabeça. Não. Então é com alguém. O coração dela apertou. Silêncio. Sua mãe inclinou levemente o corpo, com a voz mais suave. Quer me contar? Olivia hesitou. Muito, porque falar aquilo em voz alta tornava tudo mais real. Mas naquele momento, ela precisava. Eu conhecia alguém. A mãe sorriu de leve. Isso não parece um problema. Olivia soltou um riso fraco. Não era para ser. E então, aos poucos, ela contou. Falou de Rafael, da oficina, do primeiro encontro, dos retornos, do que sentia quando estava com ele. E, por fim, do que tinha feito. Eu estraguei tudo, concluiu com a voz embargada. A mãe permaneceu em silêncio por alguns segundos, processando, sentindo. Você gostava dele? Olivia respondeu sem hesitar. Gosto. E ele? Ele me tratava como ninguém nunca tratou. A mãe assentiu lentamente. E então disse, então você não estragou por falta de sentimento. Olivia franziu a testa. Estraguei por quê, então? A resposta veio calma, mas firme. Por medo. Silêncio. Medo do quê? A mãe apoiou as mãos sobre a mesa. Olhou nos olhos da filha. De não ser aceita sendo quem você realmente quer ser. Aquilo acertou em cheio. Olivia desviou o olhar. Eu só não queria que as pessoas falassem. A mãe soltou um pequeno suspiro. E então? Decidiu abrir algo que nunca havia dito daquela forma. Eu também já fiz essa escolha. Olivia olhou para ela, surpresa. Antes de conhecer seu pai, eu amei alguém. O silêncio ficou mais profundo. Ele não tinha dinheiro, não tinha nome, não tinha nada que sua avó considerasse adequado. Olivia sentiu o coração apertar. E o que aconteceu? A resposta veio sem rodeios. Eu escolhi o caminho mais fácil. Casei com alguém que fazia sentido. Olivia engoliu seco. E você foi feliz? A mãe deu um pequeno sorriso. Eu tive uma vida confortável. Mas felicidade é outra coisa. Aquilo ficou no ar. Dinheiro não compra a forma como alguém olha para você, continuou ela. Não compra cuidado, não compra verdade. Os olhos de Olivia começaram a marejar. E você nunca esqueceu ele, né? A mãe balançou a cabeça de leve. Nunca. Eu não quero que você carregue esse mesmo arrependimento. A voz dela agora era mais firme, mais presente. As pessoas sempre vão falar, Olivia. Sempre. Se você fizer, falam. Se não fizer, também falam. Ela se inclinou um pouco mais. Mas quem vai viver a sua vida é você. As palavras entraram fundo. E perder alguém que te faz bem por causa da opinião dos outros... Ela fez uma pausa. É uma conta que você paga todos os dias. Olivia deixou uma lágrima cair, sem tentar impedir, porque naquele momento ela entendeu. De verdade, naquela noite Olivia não ficou parada. Ela não pensou demais. Não analisou prós e contras. Não fez planos estratégicos. Pela primeira vez, ela sentiu e agiu. Pegou a chave do carro e saiu. A estrada parecia diferente de novo, mas agora não havia dúvida. Só havia uma certeza. Ela não ia perder ele. Quando chegou à oficina, o lugar já estava fechado. Escuro. Silencioso. O coração dela apertou. Não, murmurou. Mas então... Ela lembrou. Virou o carro e seguiu até a casa dele. Parou em frente. Respirou fundo, saiu do carro. Cada passo parecia mais pesado que o outro, mas ela não parou. Bateu na porta. Alguns segundos de silêncio. E então, a porta se abriu. Rafael, surpresa, confusão e algo mais que ele tentou esconder. Olivia. Ela não deu espaço para o medo voltar. Eu precisava vir. Ele abriu mais a porta.
mas não disse nada, esperando. E então, ela falou: eu fui covarde. Direto, sem rodeio. Ele ficou em silêncio. Eu deixei o medo decidir por mim. Deixei a opinião dos outros pesar mais do que o que eu sentia. Ela respirou fundo. Mas eu não quero mais ser essa pessoa. O olhar dele se fixou nela, mais intenso. E o que mudou agora? A resposta veio com firmeza. Eu entendi o que eu posso perder. Silêncio. Ela deu um passo à frente. E eu não aceito perder você por causa de algo tão vazio. O coração dele acelerou, contra a vontade. Isso não muda o que aconteceu. Eu sei. Não apaga. Eu sei. Então por que eu deveria acreditar que vai ser diferente? A pergunta foi direta, justa, necessária. Olivia sustentou o olhar, sem fugir, porque agora eu estou escolhendo você, mesmo com tudo que vem junto. Silêncio, e não escondendo. Mais silêncio, não com medo. O ar parecia mais denso. E se eu errar de novo? Ela mesma completou. Respiração. Eu volto, eu conserto, eu aprendo. Ela deu mais um passo, agora muito próxima. Mas eu não fujo mais. Rafael ficou imóvel. Porque aquilo era tudo que ele precisava ouvir. Mas ainda assim, não era simples. Ele fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e, quando abriu, ainda havia resistência. Mas também havia sentimento e, dessa vez, ele não conseguiu ignorar. O silêncio entre eles não era mais de dúvida. Era de decisão. Rafael ainda estava na porta, segurando o batente, como se aquela fosse a última barreira entre ele e tudo o que poderia acontecer dali para frente. Olivia estava à frente dele, sem recuar, sem desviar o olhar. Você sempre fala como se fosse simples, disse ele, a voz mais baixa. Não é simples, respondeu ela imediatamente, mas também não é impossível. Ele a encarou por mais alguns segundos, tentando encontrar qualquer sinal de insegurança, qualquer brecha. Mas não havia, e aquilo mudou algo dentro dele. Rafael soltou o ar devagar e deu um pequeno passo para o lado, abrindo o espaço. Entra. Olivia sentiu o coração acelerar, mas não hesitou. Entrou. A casa era simples, organizada, com poucos móveis, mas tudo muito bem cuidado. Cada detalhe parecia carregar a essência dele, sem excessos, sem aparência, só a verdade. Ela olhou ao redor, absorvendo, como se estivesse conhecendo uma parte ainda mais íntima dele. Eu não prometo que vai ser fácil, disse Rafael, fechando a porta. Eu não quero fácil. Ele soltou um leve riso. Você não faz ideia do que está falando. Ela se virou para ele. Então me deixa descobrir. Ele se aproximou, devagar. E quando começarem a olhar, eu vou olhar para você. E quando falarem, eu vou escutar o que importa. E quando duvidarem, ela respirou fundo e respondeu. Eu vou lembrar porque eu escolhi ficar. Aquilo atingiu de vez. Rafael passou a mão pelo rosto, como se estivesse finalmente cedendo àquilo que já sentia há tempo demais. Você é insistente, murmurou. Ela deu um pequeno sorriso. Só quando vale a pena. O olhar dele se encontrou. E dessa vez, não havia mais fuga. Ele a puxou pela cintura, sem pressa, sem urgência, mas com certeza, e a beijou. Diferente do primeiro, mais intenso, mais profundo, mais verdadeiro, porque agora não era só desejo, era escolha. Nos dias seguintes algo mudou, mas não só entre eles. Olivia começou a aparecer com Rafael, de verdade, sem esconder, sem disfarçar. Primeiro em lugares mais simples, pequenos cafés, restaurantes discretos, caminhadas ao fim da tarde. E aos poucos, ela começou a perder o medo, porque percebeu algo importante. Nem todo mundo estava olhando, e quando estavam, não tinha o poder que ela imaginava, mas o mundo dela era outro, e não demorou. Em um evento da empresa,
Olivia chegou acompanhada. Rafael. O contraste era inevitável. Vestido elegante, postura impecável, olhares atentos. E ao lado dela, um homem simples, seguro, sem tentar se encaixar. Os olhares vieram, dessa vez reais, não imaginados. Sussurros, comentários baixos, expressões curiosas, algumas julgadoras. Olivia sentiu. Claro que sentiu. O coração acelerou. As mãos ficaram levemente tensas. Mas então... Rafael segurou a mão dela. Presente. E naquele instante, ela lembrou, olhou para ele e sorriu. De verdade. E não soltou. Aquilo foi visto por todos. E entre essas pessoas estava alguém importante. O pai dela, de longe observando, em silêncio. A expressão fechada, o olhar atento. E naquele momento, ficou claro. O verdadeiro desafio ainda estava por vir. Mais tarde, quando o evento já estava em andamento, ele se aproximou. Olivia, a voz firme, controlada. Ela se virou. Ai, pai. O olhar dele passou por Rafael, de cima a baixo, sem disfarçar. Podemos conversar? O clima mudou. Na mesma hora, Olivia respirou fundo. Claro. Rafael soltou a mão dela, mas não recuou. Eu espero aqui, disse ele calmo. Ela assentiu e seguiu com o pai, alguns passos afastados, mas ainda visíveis. Quem é ele? Perguntou o pai direto. O nome dele é Rafael. Eu não perguntei o nome. O tom foi frio. Eu sei, respondeu ela firme, mas é assim que se começa. O olhar dele se estreitou levemente. Isso é sério. Ela sustentou o olhar, sem hesitar. É. Você tem noção da exposição disso? Tenho. E do que as pessoas vão dizer? Ela respirou fundo e respondeu. Já estão dizendo. Ele deu um leve sorriso, sem humor. E você acha que isso não importa? A resposta veio com calma, mas com força. Eu acho que importa menos do que a minha felicidade. Silêncio. E pela primeira vez, ele não teve resposta imediata. Mas o olhar dele dizia tudo. Aquilo estava longe de ser aceito. Quando Olivia voltou até Rafael, ele percebeu. Complicou? Ela deu um pequeno sorriso, mas não escondeu a verdade. Começou. Ele assentiu, sem surpresa. Eu te disse. Ela segurou a mão dele novamente, e eu disse que ficava. E ficou, mesmo sabendo que o próximo desafio seria ainda maior. O clima depois do evento não foi mais o mesmo. Apesar de Olivia manter a postura firme, ela sentia a tensão, os olhares diferentes, os comentários que não eram mais tão discretos. E, principalmente, a distância do pai. Ele não discutiu mais naquele dia, mas o silêncio dele dizia muito mais. Na manhã seguinte, Olivia foi chamada até o escritório dele. O ambiente era imponente, frio, organizado demais. Ele estava de pé, olhando pela janela quando ela entrou. Você queria falar comigo? Ele não se virou imediatamente. Eu esperava que aquilo fosse uma fase. Direto, sem introdução. Olivia respirou fundo. Não é. Ele então se virou, o olhar sério. Então você está me dizendo que pretende levar isso adiante? Estou. Com um mecânico de beira de estrada? As palavras vieram carregadas de julgamento. Olivia sentiu, mas não recuou. Com o Rafael, o pai deu um pequeno sorriso irônico. Você construiu uma vida inteira baseada em posicionamento, imagem, credibilidade, e agora decide jogar isso fora? Eu não estou jogando nada fora. Está assim. O tom subiu levemente. Você faz ideia do que isso representa para a empresa? Eu não sou a empresa. Aquilo o irritou. Visivelmente. Você é o rosto dela. E também sou uma pessoa. Silêncio pesado. Esse tipo de envolvimento não é compatível com o seu lugar. A frase veio como uma sentença. E foi ali que algo dentro de Olivia se firmou de vez.
Então talvez o problema não seja o meu lugar. Mas o que você acha que eu devo ser para caber nele? O pai a encarou, sem resposta imediata, mas a expressão dele endureceu. Se você continuar com isso, vai ter consequências. A ameaça veio sutil, mais clara. Olivia sustentou o olhar. Então eu vou lidar com elas. E saiu, sem pedir permissão, sem olhar para trás. Enquanto isso, Rafael já sentia, não pelos comentários, mas pelo comportamento. Olivia estava firme, presente, mas havia algo diferente, um peso. Ele falou com você, né? Perguntou Rafael no fim do dia enquanto fechava a oficina. Ela não tentou esconder. Falou. É? Ela hesitou, mas decidiu ser honesta. Ele não aceita. Rafael assentiu devagar, como se já esperasse. E você? Ela se aproximou. Segurou a mão dele. Eu tô aqui, não tô? Ele olhou para as mãos entrelaçadas, depois para ela. Tá. Mas o olhar dele ainda carregava dúvida, porque no fundo, ele sabia. Aquilo estava longe de acabar. Os dias seguintes trouxeram pressão. De verdade. Olivia começou a sentir impactos diretos, convites que deixaram de chegar, reuniões em que sua opinião foi ignorada, decisões sendo tomadas sem ela. Tudo sutil, mas intencional. E ela sabia de onde vinha. Mesmo assim, ela não recuou. Mas Rafael sentia tudo, mesmo que ela não dissesse. Ele percebia o cansaço, o esforço, o peso que ela carregava. E isso começou a incomodar, porque, no fundo, ele nunca quis ser o motivo da dificuldade dela. Em uma noite, enquanto estavam sentados do lado de fora da oficina em silêncio, ele falou: Isso tá custando caro para você. Olivia virou o rosto imediatamente. Não fala assim. É a verdade. Eu tô bem. Sally a encarou. Não tá. Eu tô escolhendo isso, insistiu ela. Rafael passou a mão pelo rosto. Respirou fundo, mas você não devia ter que escolher. Aquilo a atingiu. E por que não? Porque você tinha tudo. Ela franziu a testa. E agora não tenho? Ele hesitou, mas respondeu. Não da mesma forma. Então você acha que eu perdi? Perguntou ela com a voz mais firme. Ele demorou, mas respondeu com sinceridade. Acho que você está abrindo mão de muita coisa. Aquilo doeu. E você acha que não vale a pena? A pergunta ficou no ar. Rafael desviou o olhar, e esse gesto foi resposta suficiente. O coração de Olivia apertou. Então é isso? Ele respirou fundo. Eu não quero ser o motivo de você perder quem você construiu ser. A voz dele era firme, mais carregada. Eu não tô perdendo, disse ela, já com os olhos marejados. Tá sim. Eu tô escolhendo. Mas a que custo? E então, ele disse, talvez a gente tenha que parar antes que isso destrua mais coisa. O mundo dela parou. Você tá terminando comigo? Ele fechou os olhos por um segundo. Eu tô tentando evitar que você se arrependa. A lágrima escorreu, sem que ela impedisse. Eu não vou me arrepender de você. Ele abriu os olhos, olhou para ela e respondeu. Eu tenho medo que você se arrependa de tudo o resto. E pela segunda vez, eles estavam ali, à beira do fim, mas dessa vez era ainda mais difícil, porque agora eles sabiam exatamente o que estavam perdendo. Naquela noite, Olivia não tentou argumentar mais. Ela sabia que insistir naquele momento não mudaria o que Rafael estava sentindo. Havia dor demais ali, orgulho demais, medo demais, dos dois lados. Ela apenas se levantou devagar, com o coração pesado, mas os olhos firmes. Por alguns segundos ficou ali, olhando para ele, como se quisesse gravar cada detalhe. Eu não vou desistir de você, disse com a voz baixa, mas decidida. Mesmo que você desista de mim. Rafael não respondeu, mas o silêncio dele não era vazio, era conflito, e ela percebeu. Sem dizer mais nada, Olivia entrou no carro e foi embora.
No dia seguinte, algo mudou. Não por fora, mas dentro dela. Ao entrar na empresa, os olhares continuaram. Os comentários também, as pequenas exclusões, os gestos frios. Tudo ainda estava lá. Mas dessa vez ela não se encolheu. Durante uma reunião importante, quando sua fala foi ignorada mais uma vez, Olivia simplesmente se levantou. O movimento chamou a atenção de todos. Se a minha presença aqui não é mais relevante, talvez a gente precise rever algumas coisas, disse com calma, mas firmeza. O silêncio tomou conta da sala. Pela primeira vez, não era ela tentando se encaixar. Era ela se posicionando. Mais tarde, ela entrou novamente na sala do pai. Sem ser chamada, sem pedir permissão, ele levantou o olhar, surpreso com a postura dela. A gente precisa conversar, disse ela sem rodeios. Ele encostou na cadeira, cruzando as mãos sobre a mesa. Eu imaginei que isso fosse acontecer. Olivia respirou fundo, reunindo tudo o que havia entendido nos últimos dias. Eu passei a vida inteira tentando ser o que esperavam de mim, fazendo escolhas certas, seguras, estratégicas, e deu certo, mas não me fez feliz. O pai manteve o olhar fixo nela, sem interromper. E agora que eu encontrei algo que é real, que me faz bem, que me faz sentir, eu não vou abrir mão disso. O silêncio se prolongou. Mesmo que isso custe sua posição aqui? Perguntou ele direto. Ela não hesitou. Mesmo assim. Aquilo não era impulsividade, era decisão. O pai a observou por alguns segundos, como se estivesse enxergando a filha de uma forma diferente, menos controlada. Mais humana. Você mudou, disse ele por fim. Ela assentiu de leve. Eu comecei a ser quem eu sempre devia ter sido. Ele desviou o olhar por um instante pensativo. Não havia mais imposição, mas também não havia aceitação completa. Eu não concordo com essa escolha, disse ele finalmente, mas é sua. Não era apoio, mas também não era mais uma barreira. E naquele momento, foi suficiente. Olivia saiu dali com o coração mais leve, mas ainda havia algo a fazer. E dessa vez, ela não esperou. Foi direto para a oficina. Rafael estava trabalhando quando ouviu o carro. Ele reconheceu. Claro que reconheceu, mas não se virou imediatamente. Olivia desceu do carro com passos firmes, sem carregar dúvida, sem carregar medo. Apenas verdade. Você não pode decidir por mim. A voz dela ecoou firme no espaço da oficina. Rafael parou, mas não se virou de imediato. Eu não estou decidindo, começou ele. Tá sim, interrompeu ela. Quando você acha que eu vou me arrepender, quando você acha que eu não sei o que estou fazendo, você está decidindo por mim. Ele se virou. Finalmente, os olhos se encontraram. E dessa vez, não havia espaço para fuga. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo, continuou ela. Eu escolhi você. Não porque foi fácil, não porque foi conveniente, mas porque é verdadeiro. O silêncio ao redor parecia desaparecer. Eu enfrentei tudo isso e continuaria enfrentando. Não por obrigação, mas porque vale a pena. Ela deu um passo à frente. E se você ainda acha que eu vou fugir, então você não entendeu nada do que eu senti por você. Rafael ficou em silêncio. Mas dessa vez, não era resistência. Era impacto. Eu não quero uma vida perfeita, disse ela com a voz mais suave agora. Eu quero uma vida real. E ela só faz sentido com você. O coração dele cedeu. De vez, ele caminhou até ela, sem pressa, sem dúvidas. Você tem certeza? Perguntou ainda baixo. Ela não desviou o olhar. Tenho. E então, ele não questionou mais. Puxou ela para perto e a abraçou com força, como se finalmente permitisse sentir tudo aquilo sem freio. O beijo veio logo depois, mais intenso, mais seguro, mais definitivo. Porque agora não havia mais medo maior que o amor. Meses depois, a oficina já não era a mesma. Não porque Rafael tivesse mudado quem ele era, mas porque ao redor tudo cresceu. Pequenos comércios começaram a surgir. Um café, uma lanchonete, um restaurante simples. Movimento. Vida.
Olivia nunca interferiu diretamente, mas com inteligência e cuidado, criou oportunidades, e ele percebeu e agradeceu. Do jeito dele, eles cresceram, juntos, sem deixar de ser quem eram. E em uma tarde simples ali mesmo na frente da oficina, Rafael fez o que ninguém esperava, sem luxo, sem plateia, sem roteiro, apenas verdade. Fica comigo. Para a vida toda. Olivia sorriu com os olhos marejados. Eu já tô. E disse sim. O casamento não foi sobre status. Foi sobre escolha. A mãe dela estava lá, com os olhos cheios de emoção, sabendo que a filha havia feito o que ela não teve coragem de fazer. O pai ficou em silêncio por boa parte do tempo, mas no final aproximou-se, olhou para Rafael, depois para Olivia, e sem muitas palavras apenas assentiu. Era o jeito dele de aceitar, e no fim era o suficiente, porque aquela história nunca foi sobre aprovação, foi sobre coragem, sobre sair do automático, sobre enfrentar o medo e, principalmente, sobre escolher amar, mesmo quando o mundo inteiro parece dizer o contrário. Se você chegou até aqui, talvez tenha sentido mais do que apenas uma história. Talvez tenha se reconhecido em algum momento, na dúvida da Olivia, no silêncio do Rafael, no medo do julgamento, ou naquela sensação de querer algo, mas não ter coragem suficiente para assumir. A verdade é que a vida não vem com garantias, mas ela também não espera. Quantas vezes a gente deixa de viver algo real por medo do que vão dizer? Quantas vezes a gente escolhe o caminho mais seguro e depois percebe que ele era o mais vazio? Nem sempre é fácil escolher o coração. Nem sempre é simples sustentar uma decisão que o mundo não entende. Mas existe algo que você precisa lembrar. A única pessoa que vai viver a sua vida é você. As opiniões passam, os comentários desaparecem, mas as escolhas que você não faz, essas ficam. Então, se existe algo ou alguém que te faz sentir de verdade, não ignore isso. Não fuja. Não diminua. Não troque o que é real por algo que só parece certo aos olhos dos outros. Coragem não é não sentir medo, é sentir e ainda assim escolher. Que você tenha coragem de ser quem você é, de amar sem se esconder e de nunca abrir mão daquilo que faz o seu coração se sentir em casa. Porque, no final, não é sobre ter a vida perfeita, é sobre viver uma vida que seja verdadeira para você. Antes de finalizar, quero te agradecer por estar aqui. Hoje completamos 5.000 corações apaixonados aqui no canal Romance Entre Linhas. Sinta meu abraço de agradecimento. E se quiser viver mais emoções como essa, aproveite para assistir aos outros romances que já estão disponíveis aqui no canal. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar essa história com uma amiga ou um amigo. Obrigado por ter passado esse tempo comigo. Um grande abraço e até o próximo romance.